Fala pessoal, boa noite. Tudo bom, gente? Boa noite todo mundo. Obrigado a todo mundo que está participando. Já estou vendo aqui, se vocês quiserem acompanhar também, bons o Nino, aqui nos live comments, vocês conseguem ver todos os comentários que a gente já está tendo, muita gente já online aqui. Então, boa noite para todo mundo, né? Bem-vindos ao Easy Carros Talks. O Easy Carros Talks aqui faz parte de uma campanha que a gente vem fazendo de Juntos pelos Pequenos. A gente sabe que os pequenos e médios empreendedores do nosso segmento são aqueles que são mais afetados durante um momento de crise, seja isso uma crise de saúde, de uma crise econômica, e que a gente está querendo trazer cada vez mais não só soluções para o pequeno e médio empreendedor, mas também trazer informação para esse que às vezes é aquele que menos tem acesso à informação, a como lidar, a como saber de coisas do mercado, né? E ninguém melhor do que as duas pessoas que a gente tem hoje para falar especificamente sobre o mercado de seminovos, né? A gente está falando aqui hoje como os maiores vendedores de seminovos do Brasil enxergam o futuro, né? Obviamente a gente vai falar do que está acontecendo hoje, mas a gente quer entender também quais os próximos passos, como lidar com a situação, como que a gente pode enxergar isso olhando lá para frente. E como que a gente sabe também um pouco do que está acontecendo hoje, né? Antes de fazer uma apresentação mais completa dos dois, que apesar de tudo dispensam a apresentação aí, porque todo mundo aqui conhece eles e já conhece muito bem, eu queria dar uma pequena introdução sobre os seminovos e o efeito que tem na nossa economia, né? Muita gente não para pensar qual que é o efeito que o preço do seminovo tem no nosso dia a dia, né? As pessoas não param para pensar como que, na verdade, ele vai afetar, como eu coloquei ali numa provocação, o preço da sua corrida de Uber. Como que vai afetar o preço da logística da comida que vai ser entregue, o preço da sua viagem e o preço até do carro novo que você pode estar querendo comprar ou alugar. O valor dos seminovos tem vários fatores macroeconômicos ali que são regidos, tanto por oferta e demanda, quanto por incentivos e desincentivos que a gente pode ver ao longo dos próximos meses, como a gente já passou por outras crises. Mas o valor como um todo desse mercado de seminovos é fundamental e em muitos países, inclusive, é usado como índice para saber um pouco da onde a economia está indo. Eu vou querer escutar muito mais de quem efetivamente conhece disso e vai dizer para a gente os efeitos que a gente vai sentir, os efeitos que a gente vai ver e quais vão ser os próximos passos dos segmentos, né? Então, para a gente discutir hoje, o amanhã e o futuro desse segmento aqui, a gente tem duas pessoas hoje. Eu gostaria aqui de apresentar Daniel Nino. O Daniel Nino, o Nino, para quem não conhece, é o fundador e VP de vendas aí na Autoavaliar, né? Nino, um amigo de outros carnavais aí, que acompanha, trabalha há muito tempo, vem dando aula ali no segmento de empreendedorismo também, de como crescer um negócio. É um prazer ter você aqui. Boa noite, Nino. Obrigado pela sua presença, Nino. Se quiser colocar algumas palavras aí rápidas. Eu que agradeço, Fernando, pelo convite. A gente já está nessa estrada há algum tempo, né? Como empreendedor e hoje como fundador, como founder da Autoavaliar. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite. Com certeza que vai ser um bate-papo muito, muito rico aqui para a gente poder ajudar ou pelo menos trazer algumas informações relevantes aí para o mercado. A Autoavaliar, para quem não conhece, é o maior player aí B2B, né? Começou muito focado na venda entre as concessionárias, os revendedores, tem se expandido para vários outros segmentos, entre locadoras, frotas e várias outras coisas acontecendo. E outro que também dispensa comentários aí também é nosso grande amigo Ricardo Bonzo, né? O Ricardo Bonzo é CEO no iCarros, né? O iCarros, uma empresa que já faz um tempo, faz parte quase desde a sua fundação, faz parte do Grupo Itaú, um dos maiores grupos empresariais do Brasil, que tem tido uma participação aí muito grande no segmento automotivo como um todo, e o iCarros, que é aí o portal de compra e venda que todo mundo já conhece. Ricardo, por favor, bem-vindo e muito obrigado também pela sua presença aí hoje à noite. Fernando, Sadi, obrigado. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui dividindo essa sala redonda aqui, velho, com você, com o Nino. Eu acho que a gente tem aqui dados e informações que podem ajudar no mercado, ajudar um pouquinho nessa transição, nessa fase que a gente está passando. E a nossa intenção é ajudar, né? Eu acho que o Nino e você compartilham do mesmo pensamento que eu, né? As nossas empresas aqui não existem se essa indústria não existir, não se movimentar. Então,
a gente faz parte do ecossistema, a gente é a engrenagem desse ecossistema e a gente está aqui para tentar fazer essa roda continuar girando. E aí, para o momento pós-crise, quando essa crise passar, ela volte a girar tão rápido quanto ela vinha apresentando, né, antes da crise. Com certeza, né? Muitas vezes é o começo, às vezes é o meio, às vezes é o fim de um ciclo todo, é uma engrenagem completa aí, né? E obviamente, assim, a gente já tem visto os números de mercado ultimamente, não é mistério para ninguém, mas a gente gosta de trazer aqui um papo informal, direto, mas sempre embasado em dados aqui, tá? Então, para começar, só para a gente começar a ilustrar um pouco da nossa conversa, eu trouxe aqui dois dados rápidos aqui para a gente apresentar, tá? O primeiro é o seguinte: a gente viu que o número de emplacamentos aqui caiu basicamente, né, de março desse ano, comparado com março do ano passado, 18,4% e 15% relacionado a fevereiro desse ano. Quando a gente olha a parte de seminovo, os números mais recentes aí da FenaBrave, ela mostra uma queda de março desse ano para março do ano passado, de 13% no próximo slide, tá? Então, basicamente, quando a gente olha esses números aqui, a gente vai ver 13,76% de queda e 12% de queda. Essa foi uma queda que aconteceu, mas tem vários fatores por trás. Então, para a gente começar essa discussão, vocês dois que já passaram por outros momentos, outras economias, eu queria saber o seguinte, gente: qual que são as principais semelhanças e diferenças entre essa crise que a gente está passando agora, se é que dá para chamar já de uma crise formal, mas de um momento, né, comparado com outras que a gente já passou. Né? A gente sabe que tem diferenças entre crises que afetam diretamente a demanda, ali, como uma crise financeira, outros que afetam mais a oferta, às vezes algo relacionado a petróleo, algumas substâncias. Qual que é a diferença que a gente consegue ver? Bom, posso começar aqui, Nino? Pode. Eu acho que todo mundo lembra da última grande crise que a gente teve em 2008, né? E foi uma crise ocasionada no sistema financeiro, né? Foi uma crise global do sistema financeiro relacionada à inadimplência. O momento que a gente está vivendo hoje é totalmente diferente, né? Hoje, pelo contrário, né? O sistema financeiro não tem um problema de liquidez, né? O sistema está líquido, a gente tem as menores taxas de juros da história do Brasil, menor taxa de inflação da história do Brasil. E tem uma novidade para todo mundo, que estamos trancados em casa, né? Nas outras a gente tinha a locomoção disponível, e por mais que você tivesse algum efeito, né, de queda de volumetria de vendas ocasionada por falta de crédito ou por desemprego, né, uma série de razões que a gente lembra das demais crises, a gente podia ir do ponto A para o ponto B, a gente acabava visitando uma loja, uma revenda multimarca, uma concessionária, e acabava, assim, no tempo fazendo uma aquisição. Essa tem uma novidade: estamos trancados em casa. A gente não tem outra forma de conduzir uma compra de um veículo, né, que não seja remotamente, usando os meios que a tecnologia e os portais disponibilizam hoje, né? Nino? Acho que complementando o que o Bons está falando, acho que é o fato de a gente estar trancado em casa e ter um certo, né, um medo, né, em volta da gente, porque a gente não sabe as informações, quer queira que não, que são divulgadas, são informações que a gente não sabe a veracidade muitas vezes, né? É muito questionável tudo. Então, a grande verdade é que não tem uma resposta clara, né? Quando a gente fala da pandemia em si. Então, acho que é uma grande diferença. Como o Bonzo bem colocou, quando a gente vai para o lado econômico, a gente não tem um real problema. Ele pode começar a vir e existir, porque, óbvio que a roda, que a gente começou a falar, a engrenagem parou de girar, então os negócios não estão acontecendo, isso em todos os setores da economia. Então, você começa a ter um desemprego aumentando, né? Acho que nos Estados Unidos, acho que foi o caso pico, né, que teve lá de desemprego, e, consequentemente, a gente vai começar a ter uma crise econômica, né? Ou pode começar a ter um problema de desemprego que vai trazer uma mudança para nós. Mas nesse curtíssimo espaço de tempo, é isso, a gente não consegue sair de casa, então o que a gente pode fazer, né, no nosso negócio para não parar,
né? E aí eu acho que... O negócio, Nino, como você acha que a gente falou bastante da demanda, né, aqui, né? Então a demanda é afetada, né? A gente não tem como passar na loja, como o Bonzo falou, a gente está em casa, vai ter o efeito do desemprego potencial, ali que você já está mencionando, já estamos vendo, né? Números aí já mostram um pouco. E a questão que, talvez pela primeira vez, a gente teve uma crise de oferta que a gente chegou a uma produção zero, né? A gente chegou a uma limitação zero de abertura de lojas, tal, não sei o quê. Como que isso afeta o nosso segmento como um todo e como que isso vai começar a afetar aqui cada vez mais? O que a gente vai ver de diferença? O negócio da Autoavaliar, como você falou, né? Então, nossos principais clientes são as concessionárias no Brasil, então a gente roda aí em 3.500 concessionárias. A gente tem um sistema de avaliação de carros usados, né, uma gestão de compra e venda, e o nosso principal negócio, que é um marketplace B2B de venda de carro. Então, são concessionárias vendendo o carro para os lojistas em todo o Brasil. Como você colocou, a gente tem hoje locadoras como clientes, a gente tem bancos como clientes, a gente tem, né, grandes frotistas também vendendo carro com a gente. Então, o nosso negócio é diretamente afetado, porque se as concessionárias estão fechadas, consequentemente elas não estão avaliando o carro, consequentemente elas não estão comprando, então praticamente não estão vendendo, então esse fluxo ele começa a mudar. Só que na outra ponta, e por incrível que pareça, então você teve um movimento das concessionárias, nossos clientes, de baixar estoque, né? Então, muitos começaram esse movimento no começo de março, né? Já pensando numa estratégia de ter caixa, né? Ou privilegiar a caixa. Então, trabalhar com um estoque um pouco menor, trabalhar com um estoque mais novo, né, um estoque não tão antigo de pátio. E você teve uma ponta que estava comprando, né? E por incrível que pareça, a gente tem lojistas comprando, né? E eu converso com dezenas deles e eles estão vendendo, né? E muitos, inclusive, falando dos leads que continuam recebendo de carros, e o Bonzo pode até falar um pouco mais sobre isso. É engraçado porque assim a demanda, de certa forma, não baixou. Então, você tem, óbvio, um volume de oferta grande, mas você tem lojistas comprando. Se eles estão comprando, é que eles estão vendendo, né? Agora, o que diferencia muitos um do outro é o quanto ele já estava com os seus processos de venda online funcionando, o quanto ele ele já tinha uma estratégia de venda online funcionando. Então, eu vou até passar aqui a bola para o Bonzo, que eu acho que o Bonzo tem indicadores aí do e-carros, e eu já falando assim, eu tenho vários lojistas que continuam assim, cara, eu continuo recebendo meus leads, né, e muitos deles de carros, e tô trabalhando, né, tô de porta fechada, tô fazendo test drive na casa do cliente, tô entregando o carro na casa do cliente, tô me reinventando, né. Então, nesse momento, né, que a gente está aqui sem poder fazer muita coisa. Eu acho que o Nino tocou num ponto super importante, né? Eu acho que a disposição, né? A gente vê isso em alguns grupos de concessionária, a gente vê no revendedor multimarca, nível Brasil, né? Do Oiapoque ao Chuí, todos, né? Tentando quebrar barreiras, né? Da venda remota, né? Tentando fazer avaliação de carro, usando imagem, usando os aplicativos, usando as plataformas que a gente também tem lá de carros, e está acontecendo. O cara tá recebendo lead, tá tratando o cliente e ele tá convertendo vendas. É lógico, uma volumetria de vendas menor, né? Porque é uma fase de adaptação do mercado também, mas é uma volumetria. O cara simplesmente, ele não foi de 100 a 0, ele foi de 100 para 5, 6, 10 carros ali. E a taxa de conversão se manteve? A taxa de conversão ela teve uma queda, principalmente em março, nas 2 primeiras semanas de março, né, da semana do dia 16 de março e a semana seguinte foram umas barrigas no mercado, mas a gente viu essa taxa de conversão voltando, né, inclusive taxa de aprovação de bancos foi um pouco mais sensível naquelas primeiras semanas, mas hoje o que a gente enxerga de taxa de aprovação de banco está muito perto de um período pré-crise. Quando a gente olha os outros indicadores do e-carros, né, com relação a volumes de visualização de detalhe do carro, né, que é quando o cliente de fato chega no carro da multimarca, que chega no carro do concessionário, estão em patamares superiores ou iguais ao que a gente tinha no pré-crise.
geração de lead, simulação de financiamento, todos esses indicadores, quando a gente olha a curva, é que eu não consigo compartilhar com vocês, mas eu posso até depois mandar para o Nino, o Fernando, e a gente pode colocar aqui no material de backup. Você olha a curva de abril, agora, já passando a curva de março, né? Porque março você teve 15 dias de março que foram normais, né? Pré-isolamento. E aí você tem 15 dias depois com isolamento. Os 15 dias iniciais, a curva de abril passou 3% abaixo nos principais indicadores, né, de geração de lead, visualização de detalhe, assim por diante. Qual que é a tendência? Como esses indicadores pioraram no decorrer de março, é muito provável que o mês de abril passe o mês de março com relação aos principais indicadores e que são os mais importantes quando a gente discute internamente ou discute com o revendedor. O revendedor quer que o carro dele seja visto e que o carro dele tenha acionamento do cliente, né, que o cliente acione a loja e que a loja tenha capacidade ali de trabalhar e responder esse lead. Então, assim, o brasileiro se reinventa, né, por necessidade mesmo. É por isso que a gente tem que olhar o meio copo cheio dessa crise, né? Sim. Eu acho que o Nino também está fazendo isso dentro do Autoavaliar, você, né, Fernando, dentro da EasyCarros. Mas lá no EasyCarros, cara, a gente pegou o pipeline de projetos, pegou um monte de coisa que ia acontecer daqui 1 ano e meio, 2 anos e trouxe para hoje. Tá começando a implementar, estamos começando a soltar. Então, a velocidade de inovação que a crise te obriga a ter é positiva. Então, se você for olhar o lado positivo da crise toda, a gente está criando coisas que são novas, que sustentam a venda digital e que, assim que passar esse período de maior restrição, que o mercado começar a voltar numa normalidade, vão servir para potencializar a volumetria de vendas e, consequentemente, margem e todos os outros indicadores que uma venda, uma concessionária acompanha. Ricardo, você bateu num ponto excelente. Você bateu num ponto excelente que eu imagino que o Nino vai também querer complementar, que era até minha próxima pergunta, que é assim, a gente está passando por várias mudanças de hábitos, de frequências, a própria aqui a gente está fazendo uma live em casa, onde talvez para a gente ter esse tipo de conversa, a gente teria que organizar um evento para a gente estar aqui, não sei com quantas pessoas nesse momento aqui online, mas a última vez que eu vi estava já passando aqui de 200 pessoas aqui logo no começo, tá? Então, assim, hábitos mudando, receios das pessoas mudando, e ao mesmo tempo a tecnologia acelerando numa velocidade, como você falou, que não era que antes não era visto, né? Outro dia eu vi um meme até engraçado que era: o que mais acelerou a sua transformação digital? Seu CEO? Seu diretor de tecnologia? Não, Covid-19. Né? Então, assim, ali foi o que você falou de trazer um pipeline de 1 ano e meio. Eu queria primeiro entender quais eram os projetos e as mudanças, pegando algumas das perguntas que estão sendo feitas aqui, tanto pelo Paulo Roberto, quanto pela Tatiane, entre várias outras perguntas que estão fazendo aqui, juntando um pouco das perguntas aqui sendo feitas aqui, e basicamente te perguntando para vocês dois, o que vocês já vinham vendo de mudanças, talvez, pré-Covid, e o que vocês estão vendo que vai acelerar mais e que, consequentemente, vai ser priorizado de mudanças, não só para esse momento, mas para permitir que isso acelere no pós-Covid ali. Se vocês puderem falar um pouco das mudanças do mercado de seminovos como um todo, não necessariamente só olhando para dentro, pode pegar referências de fora também e nos iluminar com o futuro aqui que vocês veem a partir disso aqui. O que acelerou de hábitos aqui para a gente? Pegando o gancho do Bons aí, a gente colocou um pacote de novas soluções, né, para os nossos clientes em 2 semanas. Então, o time, a gente, fazendo um paralelo de tecnologia, a gente conversava muito internamente, né, de botar como que a gente podia trabalhar home office, né, e foram mais de 1 ano conversando sobre isso, não sei como é que o time de TI e tal, e de repente nós somos forçados a ir para o home office, né, a empresa inteira, né, 210 funcionários, está home office. E é incrível, porque a produtividade da empresa, sei lá, triplicou, né? Então a gente foi capaz de fazer coisas que a gente estava, sei lá, meses, né, batendo a cabeça, a gente conseguiu fazer. A minha área, que era comercial, nós fomos capazes de falar com todos os nossos clientes em 2 semanas, fazendo 10, 12 reuniões por dia, né? Então, assim, a produtividade foi incrível.
E uma das coisas que a gente sempre conversava, a gente via alguma forma de fazer, era o cliente fazer a avaliação do carro dele remotamente, online, né? Então, ali nesse processo de digitalização, como que a gente pode vender um carro pela internet? Como que a concessionária pode vender um carro pela internet, né? Literalmente 100% online. Então, a gente, né, no que tange ao carro usado, que é o que a gente se predispõe a fazer, a gente tem a avaliação do carro. Então, a gente, né, disponibilizou isso para os nossos clientes. Então, hoje, através dessa plataforma, o consumidor consegue cadastrar o carro dele para ser avaliado pela concessionária, né? Então, isso foi uma coisa que a gente conseguiu fazer. Hoje, a gente já tem quase 2.000 concessionárias rodando essa plataforma. Já foram quase 3.000 avaliações feitas em 10 dias e quase 40 negócios concretizados. Então, assim, foram números incríveis, né? Que a gente conseguiu, primeiro, né, em 2 semanas, colocar essa plataforma para rodar, de uma forma que a gente conseguiu escalar ela muito rápido, né? O formato que a gente conseguiu adotar para escalar foi muito rápido, e esses números incríveis. Então, assim, eu acho que a resposta que a gente traz disso é o seguinte: a indústria automotiva é a última grande indústria a realmente conseguir se digitalizar. E o Covid está trazendo... E aí eram, cara, anos de discussão de FenaBraves e NADAs lá fora, né, todos os congressos que a gente vai aí todo ano, o Bonzo também está com a gente, está indo, sempre está nesses congressos, a gente discutindo essa digitalização, e era uma coisa muito distante da nossa indústria, coisas muito desconectadas, de certa forma. E eu acho que o Covid traz para a gente essa digitalização a forceps, né? Então, e o consumidor, de certa forma, respondeu muito positivamente, né? Então, no nosso caso aqui, essa resposta vem através dessas avaliações que o cliente está fazendo em casa e que, com muita facilidade, estão conseguindo fazer, e os concessionários estão conseguindo fazer algum negócio. De novo, né? Ninguém aqui está falando que é a receita do bolo para o cara voltar a fazer o que ele fazia antes do Covid, mas são soluções que não faz o negócio do cara não parar zero, né? E conseguir manter ali a carteira, conseguir fazer o relacionamento com o cliente, engajar o cliente e fazer alguns negócios. Então, né, de novo, né, a gente fala aqui do limão fazer uma limonada, né? Então, a gente tem que conseguir trazer essas soluções, e tenho certeza que o e-carros aí também tem novidade que eles botaram na rua aí. Assim, cara, a gente... Eu queria comentar isso com o seguinte: o que você acha que veio também para ficar desses hábitos? Ou seja, a pessoa que hoje está aceitando uma avaliação, em vez de ir lá na loja tal, ela volta tal, o que desses hábitos veio para ficar também, complementando com as mudanças que você está fazendo? Primeiro, assim, vai ter de tudo, né? Eu acho que a crise vem e cria um ser novo, né? A gente pega o ser agora que não vai querer sair de casa de jeito nenhum para comprar alguma coisa. Ele já comprava mercado, já comprava geladeira, ele vai querer comprar carro de casa agora. Eu acho que, definitivamente, o que vem para ficar são fluxos que conseguem fazer o funil inteiro de venda online, digitalmente, funcionar e funcionar bem. É lógico que nem o Nino está falando, né? Eles lançaram plataformas novas, a gente está colocando plataformas novas também, algumas de avaliação também, então aqui a gente vai competir um pouquinho, Nino, nesse pedaço, mas é uma competição saudável, né? A gente está trazendo para o ar, essa semana, em piloto, num grupo de São Paulo, né? Todos viram um portal concorrente nosso que colocou lá um tag chamado Car Delivery, né? Na página dele, para o lojista identificar se ele faz entrega de carro em casa. Essa semana a gente está subindo a mesma marcação, só que a gente acredita também que aqui tem processo por trás, né? Então, junto com essa marcação, a gente está colocando em piloto em São Paulo essa semana uma plataforma para que o revendedor que não tenha o fluxo organizado de chamar uma plataforma para entregar um carro, ele consiga fazer isso. Então, vai ser uma plataforma do e-carros, ele consegue fazer o para, de onde o carro vai sair, para onde o carro vai, e aí fazer o delivery, ou retirar um carro para revisão, ou mandar um carro de test drive, tá? E aqui a gente vem bem agressivo para esse produto, ele vai ter abrangência nacional, a gente começa em São Paulo simplesmente por uma questão de testar a estabilidade da plataforma, né? Como todo bom produto de tecnologia. Uma outra coisa, Fernandão, que muda na minha cabeça, né, e eu vou te falar, inclusive, olhando o e-carros. A área de tecnologia funcionou super bem remotamente. Entregou mais e mais rápido do que entregava quando estava dentro do escritório, tá? E isso tem um motivo. O cara está isolado, tem menos interrupção diária, né, na rotina diária dele.
A gente tem uma expansão programada para o e-carros, e a gente estava discutindo, vou alugar um escritório novo, vou alugar mais meia sala, meio andar, o que eu vou fazer? Nitidamente, aqui a gente vai expandir, mas vai expandir num trabalho de remoto, das pessoas estarem remota. Então, assim, a cada 15 dias eles aparecem no escritório para fazer reunião. Eu acho que o advento do Covid-19 vem provar de que pode-se sim trabalhar muito bem remotamente, ter eficiência de trabalho remoto, e isso pode diminuir custo operação. Eu estou usando o exemplo do e-carros para não ser invasivo em falar de uma concessionária, de uma multimarca, mas a mesma coisa. Ela pode ter até um time de atendimento a leads centralizado, que às vezes não está na estrutura física, e ele aproveitar aquele espaço, aquele metro quadrado que é caro para ele, com alguma outra coisa que vai monetizar ali no ponto de venda, ou pensar, inclusive, numa redução do metro quadrado para ter um custo, né, de aluguel um pouco menor. Então, acho que o Covid-19 vem para nos mostrar que a gente pode, sim, operar de forma diferente. A gente, sim, tem condições de organizar um fluxo digital de maneira completa, desde a originação do lead, processo de avaliação, né, para o cliente, ou se autosservir na avaliação, ou a loja fazer a avaliação remotamente. Aprovação de crédito, que é o que a gente já implantou lá desde 2016, né, que aplica-se o crédito digitalmente. Hoje, para mais de um banco dentro do e-carros, né, eu acho que isso é um valor que ajuda o revendedor, ajuda o cliente também a achar a melhor alternativa de crédito para ele. Formalizar e assinar o contrato digitalmente. Então, as peças desse funil estão no tabuleiro. É uma questão de a gente organizar ela nos próximos semanas, aí, nos próximos meses, para que isso realmente vire um produto e que, quando voltar à normalidade, ele possa trazer eficiência para o revendedor. Muita gente organizar os processos, né, Bonzo? Só te cortar, desculpa cortar você. Imagina, por favor, de vocês o painel. É engraçado isso, que as ferramentas já estavam disponíveis, né? As tecnologias, de certa forma, já estavam aqui, né? Mas literalmente os negócios, né? Aí falo das locadoras, né? Os lojistas, as concessionárias, realmente se estruturarem para essa venda online, criar esses fluxos, criar esses processos e usar o que o e-carros tem, o que a Autoavaliar tem e que as outras plataformas têm, para realmente poder fazer essa transação, essa comunicação, esse engajamento com o cliente online. Então, e quer queira, quer não, eu acho que uma outra coisa que trouxe para nós, né, complementando, é conhecimento, né? Eu acho que a gente está tendo essas lives, inclusive, que a gente tem feito, tem conseguido transmitir muito conhecimento para o mercado. Então, eu acho que todo mundo está aproveitando muito esse tempo para adquirir mais conhecimento. Eu acho que isso é uma coisa que também vem para ficar. Você tocou num ponto super importante, né? Não adianta a gente provocar uma revolução tecnológica, né? Organizar essas peças todas, né? Se quem estiver operando essas peças não estiver bem treinado, perfeito, não estiver adaptado a ela, né? Isso também foi uma das primeiras iniciativas que o e-carros fez logo no dia 20 ali de março. A gente pegou a garagem do conhecimento, que é o EAD, que a gente tem dentro do e-carros, e a gente colocou gratuitamente para o Brasil inteiro, para todas as revendas, todos os vendedores, independente se ele trabalhava ou não com o e-carro, se ele anunciava o carro dele ou não no e-carros, está disponível aí para eles treinarem, porque eu acho que tem um momento hoje que é muito importante, né, que precisa ser trabalhado para a gente aprender a operar esse mecanismo todo e minimizar as nossas perdas, mas tem um momento pós, e esse momento pós, a gente precisa de todo mundo muito bem afiado, do vendedor muito bem treinado, do vendedor muito bem alinhado com as novas estratégias para que ele consiga acelerar o processo de recuperação. Ou seja, quase que foi criado esse tempo, esse respiro para um treinamento e preparação de processos que na correria do dia a dia não dá, para depois que sair ser dado a largada ali, né? Então, acho que é isso. E eu estou vendo muita gente aqui, concessionário, revendedor, locadora, locadora de terceirização, locadora de aplicativo, tem um pouco de tudo aqui de gente que está indo. Última atualização aqui, 300 pessoas aqui, muitas perguntas, assim, obviamente, olhando também esse momento da crise, falando da tecnologia, da eficiência que vocês mencionaram, mas também muita gente querendo saber o seguinte, né? Quais são as estratégias que vocês recomendam para respirar essa crise, para sobreviver durante essa crise e, mais do que sobreviver, para, na verdade, sair melhor dela ali? Ou seja, se a gente pensa num ponto de vista, a gente falou muito
aqui do ponto de vista da causa autoavaliar, mas olhando dois segmentos, a locadora, a terceirizadora, e o outro, o revendedor e concessionário, né? Quando a gente olha dessa dinâmica, quais são as estratégias para acertar o ponto de venda? Quais são as vantagens de vender agora versus esperar para vender talvez num preço um pouco mais alto lá na frente? Como que a gente amarra? Quais são os efeitos, o custo de capital? Como que faz essa conta para saber quando vender, por que vender, a que valor vender num momento como esse, tá? Ou seja, quem quer vender agora, o que faz? Qual que é a estratégia que vocês recomendam para esses dois perfis? Locador, frotista, revendedor, concessionário. Posso começar, Nino? Pode. Tá bom. Vamos lá. Eu acho que a primeira coisa é o cara acreditar que ele tem capacidade de mudança, né? Ele não fechar as portas e não fechar os olhos para tudo que está acontecendo ao redor dele. E o básico do básico é fazer o básico bem feito. Eu sei que isso é velho, né? Parece um clichê, mas assim, tem que fazer o básico bem feito. E o básico bem feito começa na interação. Não adianta nada o e-carros gerar um lead para o revendedor, para a multimarca, para a funcionária, para a locadora, para quem for. Não adianta nada o cliente fazer uma avaliação do carro dele, mandar para a concessionária, né, para colocar um carro usado na troca, se aquilo não for respondido, não for tratado, né, não existiu uma conversação entre ponto de venda e cliente final. Então, esse é o básico e ele tem que ser bem feito. A segunda coisa, a gente não tem bola de cristal, né, Fernando? Então, você falar, segura o seu ativo, não vende agora, vende daqui 2, 3 meses, porque o preço vai subir 10, 15, 20%. A gente não tem essa previsão, o que a gente, e aí vamos olhar os conceitos básicos de economia de oferta e demanda, a gente está vendo que a oferta deve aumentar, deve ter volume de carros maior vindo para o mercado, desmobilização de locadoras. Então, regra básica de oferta e demanda, aumentou a oferta, o preço deve sentir alguma coisa caindo, né? Então, eu acho que quando a gente olha para locadoras, para concessionária, para quem está desmobilizando frota, eu acho que o que esse cara tem que fazer é acertar o preço de venda hoje, né? Não adianta ele querer uma supervalorização do ativo dele, porque ele não vai achar comprador. Tem revenda, sim, multimarca comprando o carro para repor estoque, só que esse cara também está olhando a reposição de estoque no preço médio mais adequado para que ele consiga fazer também uma margem no futuro próximo. Então, se a gente conseguir equalizar esses dois lados e esses dois interesses, a gente vai continuar fazendo, a gente vai fazer a engrenagem rodar e a engrenagem funcionar. Não adianta os dois lados quererem tirar o máximo, né, de rentabilidade e monetização neste momento, porque daí vai travar de vez a roda. Então, para o autoavaliar fazer o B2B vender bem, para o e-carros fazer nas plataformas que a gente tem de B2B vender bem, o preço tem que estar muito adequado e tem que estar ajustado a uma realidade agora para você equalizar o seu estoque. Porque num preço de realidade para equalização de estoque, você vai achar comprador para aquele carro. O Nino pode falar um pouco disso. Tem revendedor comprando carro. Ele falou no começo da live, é tudo uma questão de preço. Antes de passar para o Nino complementar isso daqui, muita gente perguntando sobre os bancos aqui, tá? O banco vai virar 100% digital para atender isso? O banco quais são as iniciativas que os bancos vão ter, né? Um grupo sólido como o Itaú vai ter alguma conversa de digitalização de processos de Detran enquanto eles estão fechados? Muita coisa relacionada aos bancos. Como que você está vendo os bancos jogarem junto ali para tanto permitir, seja isso através de Forplan, seja isso através de uma postergação de financiamento mais clara ali que a gente já viu acontecendo, mas de flexibilização ou até de financiamentos ali que permitem as empresas aqui, a atividade continuar rodando nesse momento, né? Os produtos de Forplan, Fernando, estão vindo, né? O Nino, acho que depois pode falar um pouco melhor sobre isso, a gente pode fazer uma discussão conjunta com relação a esse produto. Os bancos estão super pró-negócio, né? Nenhum banco aqui está recolhendo trem de pouso e querendo ganhar altitude para poder fugir de uma possível crise de inadimplência, né? Os modelos de crédito continuam aprovando, teve sim uma dor de barriga, mas a gente acompanha isso diariamente dentro do e-carros, eles voltaram a patamares normais que a gente tinha pré-crise. Então, assim, se vai a digitalização... De aprovação ou de taxa?
de aprovação de crédito. As taxas não mexeram, tá? Os bancos não mexeram nas taxas de juros. Eu acho que o sistema todo está se organizando, sim, para manter a economia girando. Tá? Não faz sentido nenhum, nesse momento, se ter um banco aumentando taxa para tentar se proteger, porque ele pararia, né, por menor que seja, ele pararia uma parte do mercado. Então, e aí, olhando para o lado da digitalização que você perguntou, é aquilo que a gente falou, as peças estão lá. O que a gente está fazendo é reorganizar essas peças para o funil ficar mais organizado. Por exemplo, aprovação de crédito digital. Está desde 2016 no ar. Lá no iCarros mesmo, o cliente aplica, está disponível para a loja aplicar. Upload de documento, já está disponível hoje no Itaú, o cliente que sozinho consegue fazer o upload dos documentos dele na formalização digital. Assinatura digital de contrato, tá? Já estava em piloto em algumas regiões, o banco agora vai expandir isso para o resto do Brasil todo. Ou seja, o banco entrega todas as etapas do processo dele agora para as plataformas, porque as plataformas façam um delivery disso para o revendedor e para o consumidor final de maneira ampla, né, e colocando isso na boca do funil. Legal, legal. Você respondeu super completo. Eu vou até pedir para o Nino, talvez, uma outra pergunta aqui. Eu fiz essa pergunta, eu estou ciente, a gente tem um produto de financiamento lá para pequenas e médias empresas dentro da Easy Carros, e a gente tem um parceiro ali, sei que tem muita coisa digital, tá? Então, mas muitas perguntas relacionadas a isso é importante ali, né? Assim, os seminovos, muita gente, como a gente falou lá no começo, não olha o efeito que pode ter ali, né? Então, a gente sabe que em outras crises tiveram incentivos econômicos, seja isso fiscais, seja isso subsídios, seja isso ali pressões de preços jogadas através dos carros novos sendo baixados os veículos, seja isso outras mudanças que vai ter, né? Quando a gente olha a cadeia como um todo, né, montadora, concessionária, locador, revendedor, motorista de Uber, comprador de carro seminovo lá na ponta. Qual que é o efeito das mudanças que a gente vai ver agora de seminovo, seja isso em preço, seja isso em condição, seja isso em volume de veículos disponíveis? E quais são os efeitos que a gente vai ver em todos os players que estão aqui, todos os players da cadeia? A gente tem banco aqui, a gente tem pessoal de vistoria, a gente tem pessoal de serviço automotivo. Quais são os efeitos, Nino, que cascata que a gente vê com o seminovo? E como que você está acontecendo de próximos passos, tá? Sim, fazendo um ponto rápido ali, eu acho que assim, né, não sendo repetitivo, online. Quem está fazendo a diferença hoje, né? Os lojistas que estão fazendo negócio, os funcionários que estão fazendo negócio e as locadoras que estão fazendo negócio são esses players que, de certa forma, já estavam com esse processo online desenhado. Então, a concessionária que já vendia, já tinha um fluxo com a gente de venda de repasse estruturado, o lojista que está comprando da gente é o lojista que está lá, né, fazendo bons anúncios de carros, e para fazer um bom anúncio também, né, o Bonzo falou de arroz com feijão, é saber cadastrar um carro na internet com as fotos corretas, etc. A gente tem um treinamento que a gente só fala sobre isso, né, como anunciar um carro na internet. É o cliente que já tem o processo dele de atendimento de lead, então ele sabe atender um lead, etc. Então, sem querer ser repetitivo, mas eu acho que quem está fazendo a diferença hoje é esse cliente que já tem esses processos online, né? Concessionária, né? Eu acho que para ela o mais importante agora é ela, de novo, ter caixa. Ela precisa ter caixa para poder passar por esse momento, e ela está se desfazendo de estoque. Então, a crise gera oportunidade, porque ela está vendendo hoje carros que muitas vezes ela não venderia, porque ela venderia no showroom dela, e você tem um lojista que está conseguindo comprar, né? A locadora, a mesma coisa, né? Eventualmente está começando a vender produto que não venderia para poder girar o negócio. Eu acho que o que pode mudar e que deve mudar, óbvio, né? Não tem uma bola de cristal, como o Bonzo também falou, né? Eu acho que muita coisa vai mudar. Eu acho que, de certa forma, essa crise, né, traz para a gente uma mudança de cultura. Então, nós, de certa forma, a gente está se relacionando de forma diferente, e acho que nós vamos se relacionar de forma diferente e nós vamos consumir de forma diferente. Eu acho que as empresas de aplicativo vão sofrer muito, já estão sofrendo, né, de certa forma. Explica na prática.
para quem está escutando a gente, Nino, qual que é a diferença que faz ali? Eu acho que, e eu estou trazendo até algumas referências de outros países, tá? Eu acho que o impacto imediato, né, que está todo mundo em casa, então obviamente ninguém tá se transportando, né? Então ninguém está tendo essa necessidade de ir do ponto A para o ponto B, né? E mesmo a hora que a gente voltar, eu acho que a gente volta de uma forma diferente, então acho que vai ter muito mais home office, vai ter esses costumes nossos vão mudar, e até uma referência que a gente traz de pesquisas que a gente viu de outros países, aonde um certo preconceito de usar por causa de contaminação e etc. Então, assim, como que essas empresas vão se estruturar para garantir que aquele carro, que aquele transporte não está contaminado, esse tipo de coisa. Uma redução também em transporte público, né? E que para nós passa a ser uma oportunidade, porque você vê um país como a China, tudo bem que os dados da China a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o que a gente recebe, né? Que é meio duvidoso, mas enfim, tem uma estatística lá que a procura por carro subiu 70% pós-pandemia agora, né? Justamente porque as pessoas não querem compartilhar carro, as pessoas não querem andar de transporte público. Então, para nós é uma oportunidade, né? De curtíssimo prazo, é óbvio que a gente vai ter uma queda de preço, né? Já teve, na verdade, né? Hoje, se você entrar na Autoavaliar, você já compra carro mais barato. Como o Bonzo falou, quem não regular estoque, quem não regular preço, não vai vender, né? Já teve uma queda, né? E essa queda é perceptível. Então, pode ser uma coisa que daqui a 2, 3 semanas mude. É muito difícil a gente poder afirmar. Aí é uma opinião pessoal minha. Realmente acredito que o mercado ele retoma e retoma talvez com uma certa intensidade, principalmente no carro seminovo. Eu acho que o seminovo, de certa forma, ele é mais resiliente na crise. Fazendo um paralelo com as montadoras, que foi a tua outra pergunta, e falando com um pouco de locadora, como que vai se comportar o preço do carro 0 quilômetro, né? As montadoras, os Estados Unidos traz já bônus, está trazendo taxa zero, sei lá, 6 meses para pagar a primeira parcela, já tem uma série de coisas lá acontecendo. A gente ainda não viu aqui nada nessa intensidade, né? O Fernando sumiu para mim aqui. Sadi? O Bonzo, você está com o microfone fechado. Desculpa, vamos segurar a live, eu e você aqui agora, porque eu acho que o Sadi deu um tombo aí, caiu, acho que ele assustou. O Sadi assustou, mas eu vou continuar aqui o meu raciocínio, daqui a pouco ele volta. Todo mundo está aqui escutando a gente, vai embora. Então, o dólar também é uma coisa que influencia muito no preço do carro zero. Estamos falando aí do dólar acima de R$ 5. Então, como que vai se comportar o preço do carro 0 quilômetro, né? Então, de novo, a oferta e demanda vai se equilibrar e a gente vai achar esse ponto de equilíbrio na hora que o mercado começar a voltar, e espero que isso aconteça nas próximas semanas. Ô, Nino, deixa eu aproveitar aqui, eu vou pegar uma pergunta do Rui Pondé, que ele fez aqui, ele falou, número de leads de fato estão aumentando, continuam bons, porém clientes não aceitam queda nas avaliações, né? Eu acho que o que ele está querendo dizer é o seguinte, o cliente manda um lead e aí ele não está aceitando a oferta que estão fazendo no carro dele. Como é que você está vendo na Autoavaliar esse movimento, cara? De fato está acontecendo isso? Você está vendo muito cliente recusando a avaliação? Como é que é a sua percepção? Cara, isso não é novidade, né? Eu acho que a gente tem... Olha aí. Pessoal, eu achei que vocês conseguiam tocar o papo tão bem que eu saí fora para deixar vocês tocarem. Você esqueceu de carregar o notebook. Não. Alguns problemas de home office. A gente está falando de eficiência, mas a internet aqui caiu momentaneamente, tá? Mas eu estou no celular, estou de volta, gente. Desculpa, vamos continuar aí o papo, não quero atrapalhar. A gente continua. A gente pegou uma pergunta do Rui e eu estou respondendo. Olha assim, a gente tem um problema de mercado que é uma tabela de preço hoje, que é referência, né, nacional, que é a FIPE, mas que não retrata muito a realidade e demora muitas vezes até para poder ajustar essa realidade. A gente tem uma tabela nossa, que é a tabela Autoavaliar, hoje, que inclusive é referenciada pela FGV, né, que a gente já uma grande diferença para as tabelas tradicionais é que a gente já traz um valor transacionado por região, né? Então,
eu acho que, assim, nesse momento, tem que trazer o cliente para a realidade. A nossa tabela traz essa realidade, né? Então, até no processo que a gente tem de avaliação, a gente no treinamento fala para mostrar a tabela para o cliente, para que ele realmente entenda, né? A concessionária está ali, ela precisa ganhar um dinheiro, né? E a transparência nessa hora é o que move. Então, eu acho que você tocou num ponto que eu acho que só para fazer um reforço para você que é super importante. Tem umas dicas aqui de como manter boa audiência, como gerar volume de lead. Eu acho que a primeira coisa, a gente já falou isso em alguns eventos, né? Mas acho que nem todos que estão aqui assistindo estavam. Transparência no preço é um negócio essencial. O cliente precisa ter certeza que aquilo que ele recebeu de preço para a compra do novo, né, é aquele preço mesmo que está anunciado, que está no portal. E assim como o preço que ele está recebendo na cotação do carro usado dele também se mantém até o final da negociação. Se houver uma quebra de confiança nesse elo, aí acabou o negócio. Aquele famoso jogo de número, né? Não, eu pago FIP no seu carro, tá? Mas eu estou vendendo um novo na tabela com ágio. Né? Então, assim, no final do dia é o delta, né, que vale. Assim, o cliente hoje, ainda mais nos dias de hoje, ele já pesquisa muito na internet. Ele chega no momento de compra, ele sabe quanto que vale o carro dele, ele já pesquisou no iCarros, pesquisou em todos os portais, sabe do carro novo ou do carro usado que ele está comprando. Para ele já sabe qual que é a diferença, qual que é aquele delta, né, aqueles 10 mil reais. Não importa se está pagando tudo no meu carro e estou comprando o zero mais barato ou vice-versa. Então, acho que a transparência Nino, isso é um ponto fundamental. Legal. Você está falando da transparência, né? E cada vez mais o consumidor é mais informado. Muitas vezes ele chega mais informado do que o vendedor, né? Ali na comparação de preço e tal, não sei Fato. O quê. É fato, né? E essa venda online aqui, esse momento aqui, permite, ou espero eu, né, que tenha uma aceleração dessa transparência, porque a diferença, né, de como vocês que já olharam lá o mercado americano, eu também tive algumas viagens com vocês lá olhando isso, entre outras experiências, lá a diferença do preço anunciado para o preço vendido é muito menor. O brasileiro tem essa tendência de querer ganhar uma negociação, e às vezes, se eu estou vendendo o mesmo carro que você, mas eu comecei a 55 mil e vendi a 50, você começou a 52 e fez 49, o cara compra de 50 porque o meu desconto foi maior que o seu. Então, o consumidor e o vendedor têm essa tendência que atrapalham a venda online. Né? E a gente estava falando tanto do preço da venda, e aí quando eu caí, você estava falando um pouco da tabela de seminovos, os efeitos em geral da indústria, né? A gente pode pegar ali, você falou do Uber, e você falou do transporte público, só um ponto adicional no Uber que eu acho legal mencionar, tem motorista de Uber que faz a conta de quanto ele comprou o carro e quanto ele vai vender aquele carro para saber quanto que ele tem que ganhar em cada corrida durante o mês. Ou seja, o preço do seminovo faz com que ele tenha que ganhar mais dinheiro em cada corrida de Uber, ou que o Uber tenha que reduzir o quanto ele tem de spread ali, né? Falando de um efeito correlato. E pensando aqui, só para a gente pegar um pouco do segmento de locadora, que tem muitos aqui clientes, parceiros da Easy Carros aqui, que são de locadoras, eles têm que prever um pouco o preço do seminovo lá para frente. Você falou um pouco que é difícil prever lá para frente, mas a gente tem que pensar que cada vez mais isso vai ser um modo, né? Acho que eu queria passar aqui, até para respeitar o tempo de todo mundo, a gente está aqui, eu queria entrar numa discussão, acho que duas. Uma que você já comentou. A primeira é isso que você já falou, né, Nino? A venda de carros na China ali disparou depois da reabertura gradual de concessionários por causa das mudanças que a gente está vendo. Mas como a gente já conversou um pouco disso, eu quero só pensar no seguinte: a gente falou que não tem só a crise econômica, tem a crise de saúde. Vai afetar o transporte público, vai afetar o carro por aplicativo, né, ride hailing, vai afetar o car sharing, de pessoas compartilhando veículos ali, vai afetar várias coisas ali. Uma das tendências que a gente pode ver, que a gente já tem visto no nosso mercado, é cada vez mais que os carros não estão na mão das pessoas, dos indivíduos, eles estão na mão das empresas. Né? As vendas diretas aumentaram ali de em torno de 24% ali, para chegando a quase 50% do mercado brasileiro já no ano passado. Né? Isso já mostra uma tendência cada vez mais, não só que motorista de Uber está alocando carro, pessoa física
está começando também a alugar carro, né, no carro por assinatura, despontando cada vez mais. A gente voltando para um momento onde muita gente vai talvez querer migrar de um transporte mais público ou comunitário, como o ride-hailing ali, muita gente vai estar com uma situação financeira que talvez não vai conseguir o crédito necessário para comprar ou financiar o carro. A gente pode ver um boom aí de carro por assinatura. Já conversei um pouco com o Bonzo disso, sei que ele vê também com bons olhos esse mercado de carro por assinatura em geral, mas muitas mudanças acontecendo, ao passo que a gente já vê uma grande mudança ali. As locadoras cresceram muito, os players querendo ser wannabe locadoras, né? Locadoras para aplicativo, locadora por hora como car sharing. A gente vê montadora querendo virar locadora, já vimos várias ali abrindo sua própria locadora, grupos de concessionárias tradicionais abrindo locadoras, seja isso para alugar para pessoa física ali como já tem algumas grandes já. Algumas grandes, relevantes aí, né? E a gente gosta sempre de fazer essa pergunta aqui, e tem ainda alguns específicos que vão se desdobrar, específico para o mercado de seminovos, que é com os carros cada vez mais na mão das empresas. E a tendência de cada vez mais os carros serem locados ali. Então, carros novos ali batendo. Carros novos sendo locados, né? Em vez de comprados e tal. Eu queria saber, antes de a gente ir para a nossa última pergunta, eu queria saber de vocês, o que acontece com o carro seminovo se está todo mundo locando esses carros novos? A gente sabe no mercado americano que tem uma tendência ali do leasing operacional, que é o carro por assinatura aqui disfarçado. E muitos críticos, né, private equities que a gente conversa, venture capital, falam a locadora pode sofrer um grande desgaste, porque quem vai comprar, quem vai ser o comprador do seminovo se está todo mundo ali comprando ou locando um carro novo? Quem que é esse comprador do futuro, olhando 5, 10 anos para frente, do carro seminovo? Aqui no Brasil, você tem uma quantidade de pessoas sem carro ainda enorme, né? Acho que tem realidades e realidades. Eu não tenho os números aqui de cabeça, se vocês tiverem, vocês podem me ajudar aqui. Mas se você pegar o número da frota e o número de pessoas que não têm carro é enorme. O Brasil é um país continental, né? Eu acho que o Car as a Service, né, como você está colocando, é uma tendência muito grande nos grandes centros, né? Mas porque ele tem algumas características, né, de quilometragem, você não pode, se você roda muito, né, o custo pode ficar caro lá na frente. Então, assim, não tem um contrato, né, e para ele ter esse custo acessível, até muitas vezes vale mais a pena você ter o carro por assinatura do que ter o carro como propriedade, mas ele se adequa muito numa característica de grande centro, que você roda relativamente pouco. Isso não se enquadra numa pessoa que mora, por exemplo, no interior de São Paulo, que rodar 5.000 quilômetros no mês é normal, né? Pensar num carro que roda 60.000 quilômetros por ano nesse contrato de assinatura, você tem lá um X reais por quilômetro no final do contrato que pesa, né? Então sim, eu acho que é uma tendência clara, né? E que eu mesmo, por exemplo, meu carro é um carro locado, né? O carro da empresa que é locado. A empresa optou de não comprar carro por ter carro locado, né? Então, com certeza é uma tendência. Mas, de novo, diferente, né, Nino? Diferente, né? Empresa é lucro real, você abate no imposto de renda, tem uma outra composição, né? Então, tem uma conta um pouco distinta. Perfeito. Mas, assim, de novo, eu acho que... E aí, trazendo o conceito... Não sou economista, né? Mas trazendo os conceitos básicos da economia, que a oferta e demanda e a economia se autorregula, né? Se você tiver uma oferta muito grande, né, desse tipo de carro, na qual, né, você vai ter muita oferta, você tem um preço ali que pode justificar. Então, assim, já existe hoje muito carro muito bom, né, que é vendido pelas locadoras. E os caras vendem muito para consumidor final, né? Então, acho que assim, tem mercado para todo mundo. A gente, coincidentemente, Nino, você usou um termo, né, que o Brasil é um país de dimensões continentais, né, é um país gigantesco. Você tem características super distintas, né, de grandes centros, São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro,
para quando você vai para o interior, né, necessidades diferentes. Eu acho que, assim, eu concordo com o Nino. Tem mercado aqui para todo mundo. Ninguém quebrou por conta do advento dos carros, né, de car sharing, né, dos Uber, da vida dos 99, nem aqui e nem em nenhum lugar do mundo. A gente viu muito bem no NADA desse ano, lá nos Estados Unidos, né, a valorização dos grupos de concessionária ainda continua acontecendo, e você tem carro a rodo, né, de transporte coletivo. O que vai acontecer, e aí aqui, assim, eu acho que os concessionários vão brigar mais nesse mercado, para vender mais também para esses motoristas de Uber e de 99, porque essa é uma fatia do mercado. Então, acho que as locadoras aqui vão ter um pouco de competição, então elas também vão ter um cenário competitivo maior, porque os concessionários vão vir para esse ambiente, não tem jeito, né, é normal, mas eu não acho que vai ter não vender o carro usado, né. Você tem alguns países, o que pode acontecer, a gente tem uma frota, a idade média da frota do Brasil é extremamente alta, né, comparado com outros países do mundo. O que o Nino está falando, assim, tem gente que tem um carrinho, mas é um carro tão velho, e que os meus votos aqui são para que a economia do Brasil melhore, que a gente gere mais emprego, que a gente tenha mais renda distribuída, certo? Para que essa pessoa consiga comprar um carro mais novo. E quem sabe um dia a gente chegar numa condição de mercado em que carros com determinados anos de uso, como você vê nos Estados Unidos e na Europa, esses carros são sucateados. Então você tem uma frota programa de renovação de frota, né? É isso. Você tem uma frota circulante mais nova, né? Mantém esse mercado aquecido. Então o carro usado de uma locadora que voltou de um Uber, ele volta para o mercado porque ele está ainda em período de uso. E o carro mais antigo sai do mercado. E então você tem um segundo ciclo aqui de renovação da frota. Eu acho que o Brasil tem muita oportunidade ainda, por isso que eu acho que isso não vai ser um problema. Eu acho que se um dia a gente tiver que discutir esse problema, é que a gente chegou no estado de maturidade do Brasil super positivo, cara. A gente vai ter resolvido vários outros. E aí discutir isso vai ser um privilégio. E só reforça o quanto é importante você ter uma estratégia de venda online para realmente colocar o carro no lugar certo, né? Então, vou dar um exemplo clássico, né? Existem carros, né, por exemplo, em São Paulo, que são difíceis de vender, né? E que muitas vezes você tem regiões que são extremamente compradoras desse carro, né? Então isso a gente vê acontecer muito na autoavaliar, né? O cara coloca um carro aqui em São Paulo, né, que ele consegue vender no sul do país, que não vende muito bem aqui. Então, assim, só reforça o quanto é importante você estar com a sua estratégia online e você está pensando em olhar que você pode vender para o Brasil todo, né? Então isso faz toda a diferença. Nino e Bonzo, e aí pensando nessa dinâmica do mercado, seja isso que vai ter um mercado seminovo, que hoje é uma fonte de renda importante tanto para concessionárias quanto para revendedores e locadoras, né? Além disso, né? Seminovos ali é um grande negócio. As montadoras entrando nesse play de locar carros, concessionárias também, né? A pergunta que eu faço para vocês é quem vai ser o grande player do futuro numa dinâmica dessa, né? Se o carro vai ser, seja lá por assinatura, seja lá alugado para o Uber, seja lá terceirizado na frota, como é o caso do Nino, que tem crescido cada vez mais no Brasil, vai ser a montadora, vai ser a concessionária, a locadora, algum player de tecnologia, algum outro que vocês enxergam aí como grande player que vai ser ali o player do futuro dessa indústria? Essa pergunta é muito boa e eu vou remeter uma outra que a gente escuta há alguns anos, né? A Tesla vai matar a montadora tradicional ou as chinesas vão matar a montadora tradicional, e a gente viu que isso não aconteceu. As montadoras se reinventaram, né? Eu acho que sempre tem um artifício, né? Tem sempre uma persona nesse nosso ecossistema que vem e provoca o ecossistema, e o ecossistema inteiro se renova, né? Inova, amadurece de maneira mais rápida. Eu acho que esses players vão estar lá. E, assim, o player de tecnologia, né, o e-carros, aí o Nino fala pelo autoavaliar, a gente vai fazer parte dessa jornada. Mas a gente não quer substituir nenhum desses players, nem montadora, nem concessionária, nem locadora. A gente quer fazer bem o nosso papel. A gente quer fazer bem aquilo que a gente faz, que é dar uma azeitada nessa engrenagem, né? Conectar as pontas, levar o cliente para a loja, levar o cliente para a revendedora, mas não substituir ninguém. Eu acho que eles vão estar lá e vão estar fazendo um papel muito relevante, como eles fazem hoje, tá? Na indústria.
Eu concordo com o Bons, acho que o grande player, né, são todos esses que estão na tela aí, e quem vai se diferenciar são aqueles que vão realmente agregar valor para o seu cliente no final do dia, né? Então, por exemplo, estava até conversando hoje com uma pessoa, eu trouxe essa experiência que eu tive agora nos Estados Unidos, que eu nunca vi aqui no Brasil, que nos Estados Unidos eu fui num jogo de basquete em Chicago, e no final do jogo eu pedi um Uber. E aí o aplicativo me falou assim, não, você tem que ir andando até a Uber Zone. Aí, o que é a Uber Zone? Não sabia o que era. Aí cheguei, era inverno, estava super frio lá. Então eu cheguei, cara, numa tenda gigante, assim, som rolando dentro, luz, tal, banquinho para sentar, para você carregar o teu celular. E aí, né, as televisões passando, te explicando como é que você tinha que fazer. Então, os caras fecharam parte do estacionamento. Então, você espera o Uber nessa arena que eles construíram, protegido, aquecedor e tudo. E os carros vão chegando, tinha 10 linhas. Então, quando o cara chega, ele te avisa que linha que tá, né? Qual a linha que ele vai estar te esperando. E você só sai para fora na hora que o cara chegar. Então, assim, isso é uma experiência, é valor. O cara agregou valor naquele negócio que é costumeiro de você abrir o aplicativo e chamar o Uber, né? Nem foi por isso que você chegou atrasado na reunião aquele dia, né? Você ficou 6 horas nessa tenda aí, aproveitando a balada, né? Você chegou atrasado, né, Devin? Foi. Então, assim, estou dando um exemplo simples, mas é um exemplo que agrega valor, né? E quanto custa isso, né? Óbvio, paguei uma fortuna nesse Uber, porque, né, super concentrado, aquela tarifa dinâmica, aquele negócio. Mas paguei rindo à toa, cara, tava um frio, né? E o cara me trouxe uma solução que era tudo que eu queria, poder ficar esperando o meu Uber dentro de um lugarzinho fechado, carregando meu celular. Então, assim, de novo, as montadoras, as concessionárias, as locadoras, né, que conseguirem trazer valor, né, para o seu cliente, atender ele da forma como ele quer ser atendido, né, seja digitalmente, presencialmente, que tem de tudo. A gente tem que estar preparado para atender o cliente da forma que ele quer ser atendido, né? Então, vão ter clientes que vão querer fazer 100% online, vão ter clientes que vão começar a negociação online, vão querer terminar no físico, na loja, e vão ter clientes que vão querer ir lá direto, como sempre fizeram. Então, é um pouco disso. Pô, legal. Cliente é único, né, Nino e Fernando? É assim, personificar o atendimento vai levar a sucesso. E assim, vendedor que estiver assistindo aqui a nossa live, vocês são peça essencial nesse ecossistema, né? Ele é o cara que chuta a bola para o gol, né? Acho que tecnologia aqui vem, a gente está organizando tudo, e a gente precisa não só de um vendedor, né? A gente precisa do encantador de clientes, quase aqui no final, que ele tem a habilidade de perceber e sensibilidade de perceber as necessidades daquele cliente, fazer uma consultoria para ele muito proativa. Isso vai aumentar muito a chance de conversão de venda. É o que você está falando. A Uber foi lá e se diferenciou, fez uma puta de uma tenda para você não congelar no frio. Quais são as tendas que os nossos vendedores, nossos concessionários aqui, nossas revendedoras vão fazer para diferenciar o atendimento dele e não deixar o nosso cliente congelado do lado de fora, né? Esperando uma resposta, não tendo um retorno de um lead enviado, recebendo uma cotação ruim, né, de compra, uma negociação ruim, né? Então, acho que o ganha-ganha aqui nunca foi tão essencial quanto no passado, né? Então, ele está latente. E é legal que todos esses exemplos que vocês estão mencionando, né, eles puxam ali para tecnologias que permitem pequenos, médios, grandes empreendedores ali por trás. Seja isso o Uber com seus motoristas ali por trás impulsionados ali com a tenda que o Nino está falando, seja isso aí carros de autoavaliar, que tem vários empreendedores aqui que estão aqui na live hoje falando aqui que na verdade são quem impulsiona, quem encanta os clientes ali. E é por isso também que a gente, como parte dessa campanha, a gente está falando muito do Juntos pelos Pequenos, mas na verdade ele representa todos os pequenos, médios e grandes empreendedores que a gente tem aqui escutando. Eu vi vários grupos de diversos tamanhos aqui dentro, e a gente está fazendo em parceria com muitos desses aqui para juntar aqui com a crise, né, no Juntos pelos Pequenos, muitas das pequenas e médias locadoras que são nossos clientes, queriam uma forma de revender os ativos dele, fazer isso virar caixa nesse momento, e a gente está conectando com algumas dos maiores compradores, principais canais online de vendas aí, conversando com vocês também sobre isso e várias outras iniciativas que a gente tem para falar do Juntos pelos Pequenos, desde financiamento para capital de giro, multas e documentos online de forma gratuita nesse momento de crise e várias outras coisas. Mas para concluir,
aqui, acho que mais importante do que qualquer coisa, eu queria dar uma resumida em tudo que foi falado aqui por vocês, se vocês me permitirem. Eu anotei muita coisa, afinal, como eu tinha previsto, foi uma aula, né? Então, aqui muita gente fazendo pergunta muito boa aqui. Dá o último exemplo, que eu falei numa outra live, que você está falando dos pequenos, que eu achei super interessante, né? Eu gosto de assistir o Globo Rural, né? Apesar de não ter fazenda, eu assisto o Globo Rural. E foi uma matéria que estava falando do pequeno agricultor, né, que estava lá sofrendo porque o cara que comprava lá a safra dele lá não vinha mais, o mercado parou e etc. E no final trouxe o exemplo de um pequeno agricultor também, muito pequenininho, né? E ele falou, a esposa dele pegou o celular e fez um anúncio no Facebook. E aí ele transformou o negócio dele em uma semana, porque em vez de ele vender para um intermediário que ia vender na Ceasa da vida, ele começou a vender para a cidade. Ele transformou a empresa dele, né? Além de produzir, ele estava recebendo os pedidos, ele estava embalando e estava entregando na cidade na qual ele estava. Então, assim, a capacidade que a gente tem de reinventar o nosso negócio é que vai fazer a diferença. E, às vezes, com soluções muito simples, né? Como o caso desse agricultor, desse pequeno agricultor, que, além de agora produzir, ele também recebe os pedidos e entrega para os clientes da região dele. E, Nino, é muito legal o que você está falando. A gente atende mais de 500 locadoras lá. A gente viu muita locadora que, por exemplo, uma locadora que loca para motorista de aplicativo, fez na mesma semana, por exemplo, uma parceria com a Rappi para falar, olha, ninguém vai pegar uma corrida agora, mas vai todo mundo pedir supermercado em casa que não vai caber na moto. Essa é uma ótima oportunidade de você ser agora um motorista de aplicativo para entrega ali de supermercado. E tem várias inovações, e com mais próximo você está da realidade, com mais próximo você está do empreendedor ali, mais ágil você é, mais rápido você é. Vocês deram exemplos excelentes de como não só vocês foram ágeis, mas como o mercado de seminovos é sempre muito ágil, e quais são os efeitos inteiros na indústria, né? Acho que cada vez mais as tecnologias empoderam pequenos e médios empreendedores e trazem conhecimento, conexões, ecossistemas, no fundo, que permitem que as pessoas aprendam, colaborem, cresçam ali, né? Enquanto a gente faz ali com frotas e locadoras, vocês fazem com um monte de gente envolvida ali, e por isso que a gente está conectando agora com empresas como vocês aí no Autoavaliar para ajudar ali a vender esses veículos desovados, porque na verdade tudo é parte de um ecossistema. O que eu entendi daqui de recado se conectem, fazem parceria, criem, aproveitem este momento para criar os processos, não só para gerar caixa de imediato, mas preparar a equipe, os processos, as métricas, as metodologias e a tecnologia para estar pronto para o momento que vai voltar. A gente viu exemplos da China voltando rapidamente, e vocês comentaram hábitos que estão mudando, que provavelmente vão mudar não só quem é o seu consumidor, porque tem pessoas que usam outros tipos de transporte que vão começar a ser novos clientes, que nunca bateram na porta ali antes, como também vai permitir que novas ideias sejam criadas, surgidas, e acelerar toda a tecnologia que a gente tem visto no mercado como um todo. Então, resumindo isso, a crise sempre traz ali problemas, mas também traz oportunidades. Vocês mencionaram muito bem que os efeitos que a gente está vendo aqui pela oferta a curto prazo, ainda que a gente não tenha uma bola de cristal, a gente sabe que a médio e longo prazo a tendência é que os preços voltem ali, que esse equilíbrio de mercado seja alcançado. Não sei se eu resumi da forma mais correta o que vocês falaram, porque foi muito conteúdo aqui, mas eu quis abraçar tudo aqui e aproveitar todo mundo que está escutando a gente. A gente bateu aí alguns milhares de pessoas, mas 300 pessoas ao mesmo tempo, live ali com a gente, então muita gente escutando a gente aqui, e queria até aproveitar para falar da próxima talk que a gente vai ter aqui, que vai ser um pouco do segmento de locadoras especificamente. Tem muito a ver, muita gente reinventando com seminovos ali também, vai ter muito papo sobre isso, e como que as locadoras estão se reinventando na quinta-feira, 16 de abril. Até a gente vai ter aqui o Eladio, que é presidente do Sindiloc de São Paulo, o Tom Brandão, que é da Vox Frotas, que está se reinventando ali, o Sidney Hash também. O Tom vai estar aí? O Tom vai estar aqui, diz que te conhece,
mandou um abraço. Eu não quis perguntar de onde conhecia, mas espero que seja um lugar legal. Mas é da tenda do Uber. É da tenda do Uber. É muito bom. E queria até aproveitar que tem muita gente aqui para perguntar, gente, para o próximo, que horário que normalmente vocês preferem aqui? A, 18h30, B, 19 horas ou C, 19h30, quem puder comentar. Também deixar alguma última pergunta que tem aqui, se vocês tiverem mais algum tempo, quiserem concluir de alguma forma, enquanto todo mundo responde um pouco dos temas que gostariam de ver nos próximos Easy Carros Talks aqui. Nino, Bonzo, queria agradecer vocês novamente aí. Muito obrigado pelo tempo que vocês colocaram aqui para esse público. Muito obrigado pelo conteúdo muito bom. A gente vai enviar todo dia seguinte, a gente manda para todo mundo que se inscreveu aqui no mailing, ou quiser mandar agora para o contato ao Basicaus, a gente manda um resumo da conversa como um todo, para todo mundo, para acompanhar, e para quem quiser saber mais, vai uma conversa bem interessante, ali um resumo de tudo isso. Perfeito. Novamente, muito obrigado. Se quiserem concluir alguma coisa, eu agradeço de novo. Cara, a conclusão é bem simples, depois de tudo que a gente falou. A gente é parceiro da indústria, estamos, de fato, no mesmo ecossistema, e o sucesso de vocês é o nosso sucesso. Então, contem com a gente, dia à noite, o time inteiro do iCarros, eu estou super disponível. Quem não tiver meu contato pessoal, me acha no Instagram fácil, ali no Facebook, me manda uma mensagem, tá? Eu passo o meu celular, meu contato. A gente vai passar dessa, vamos sair mais forte do outro lado, e tenho certeza que quando a gente olhar para trás, a gente vai ver que foi um período dolorido, mas de muita inovação, muita recriação, e que vai nos ajudar a ter um futuro aí brilhante na nossa indústria que a gente participa. Legal. Eu também queria agradecer, Sadi, pelo convite, por esse bate-papo aqui. Acho que reforçar as palavras do Bonzo. A gente tem que estar agora preocupado em cruzar o rio, né? Não vai ser fácil, acho que vai estar sendo difícil para todos. Todos os negócios, de certa forma, estão sendo afetados. A gente tem que realizar, entender que alguma perda a gente vai ter. Eu conversei com alguns concessionários, com locadores e concessionários, né, resistindo ainda. Não, vou segurar, não sei se eu vendo, não sei o quê. Assim, gente, cada um tem o seu limite, cada um sabe até onde pode ir. Então, assim, tem que realmente estar preocupado com o negócio. Também acho que a gente vai estar lá na frente e depois vai olhar para trás e ver o que a gente passou. Então, de novo, agradecer pela qual também estou acessível aí a todos vocês. A gente é parceiro da Easy Carros aí também. Contem com a gente para poder estar ajudando vocês a digitalizar essa venda. E @dmnino lá no Instagram, fácil de me achar. Eu também passo meu celular, a gente conversa um pouco mais. Alguma dúvida que tenha ficado aí para vocês, a gente consegue também ajudar. A gente pode comentar, vamos pôr no comentário aqui os Instagrams. Como é que faz? Alguém sabe como é que joga no comentário geral aqui? Só no private aqui. Joga no private, o pessoal comenta ali, mas muito legal aí, então, reforçando, agradecendo todo mundo que está agradecendo aqui, Regis, Leonardo, Luiz Rogério, Michael, Luiz Tavares, muito obrigado por todos os comentários que surgiram aí, obrigado novamente vocês, vamos liberar o pessoal também, está com a família em casa esperando ali comer. Eu sei que o Nino tem um filho pequeno que daqui a pouco entra no quarto ali. Eu tranquei a porta hoje, tranquei. Coisa de uma semana ele aprendeu a abrir a porta. Então literalmente eu estava numa live e o moleque entrou no quarto aqui. Eu falei, meu, sai daqui. Coisas do home office. Mas, o meu tá bravo. Sobre crédito, a nossa live na próxima terça-feira vai ser sobre crédito. Alguns dos grandes representantes aqui do mercado financeiro, eles já vão ter também mais visibilidade dessa coisa. Muita gente comentando de aprovação de crédito aqui, disso daqui, ainda que vocês tenham comentado que está uma situação normal. Mas obrigado novamente aí. Bom, você ia comentar alguma coisa para finalizar? Um abração para todo mundo. Eu não consigo mandar o meu Instagram lá para todo mundo, é @rbonzof. Tá? Se alguém estiver ouvindo aí, escreve para mim, pelo amor de Deus, aí pronto, a Cristina Miyagi já escreveu lá. Tá certo. @bonzof, o Nino, @dmenino, o meu é @fsadi, quem quiser, FSADDI, tá aí, fique à vontade. E legal, o pessoal da Bradif, Cristina. Bradif. Um abraço, pessoal da Bradif. Obrigado, gente. Obrigado de novo pela presença, obrigado pelo apoio do blog das locadoras também. E obrigado para todo mundo, gente.
Grande abraço e boa noite. Um abraço, pessoal. Boa noite. Bons negócios. Saúde. Saúde. Isso. Saúde.